corrigindo, né? Analisando. Vamos lá para a prova? Muito bem. Nossa primeira questão, né? Nós vamos ver algumas questões bem tranquilas, outras questões aí mais puxadas, né? Vamos lá. João, contador em situação regular no Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição, emitiu, após ter sido intimado pelo Poder Judiciário, laudo e parecer técnico contábil para subsidiar a solução de um litígio. Nesse caso, João realizou uma atividade de auditoria independente? Não, porque a auditoria independente é aquela auditoria na qual o auditor tem que emitir um relatório sobre a adequação das demonstrações contábeis. Todo um curso é gravado, você deve ter assistido, se não assistiu, está aí, não é? Do Instituto Expresso Cursos e Concursos, gravadinho. B, a auditoria interna. Não é a auditoria interna, aquele auditor que é especializado em auditar o sistema de controle. Então, ele vai emitir um relatório de auditoria destinado à administração, tratando do sistema de controle. C, a auditoria operacional. Não, nós estudamos a auditoria operacional, né, sempre para a administração pública, né? Tá certo? Sempre para a administração pública. Então temos que tomar cuidado. Isso é aquela auditoria operacional na qual o auditor, na auditoria governamental, né, vai auditar processos, produtos, serviços, programas, projetos. Essa é a auditoria operacional. Consultoria não é auditoria, né? Consultoria, né? Você até pode utilizar as ferramentas da auditoria para prestar uma consultoria. Qual é a diferença, professor? Na consultoria você está dando uma orientação técnica. Então, quando alguém contrata um auditor para dar uma orientação técnica, não é? Na verdade, ele está prestando um serviço de consultoria, né? Como consultor, né? Muito bem. Então, sobrou o quê? Perícia contábil. Olha, 10 em 10 questões que ele pergunta sobre o auditor que prepara relatório de auditoria para o judiciário, para solucionar uma demanda no judiciário, é a chamada auditoria pericial, também chamada de perícia contábil, é o auditor perito, né? Tá certo? Muito bem. Então, está aí a nossa primeira questão. Questão número 2. A realização de comparações entre informações e entre indicadores contábeis e análise de relações entre as contas e relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros são procedimentos característicos. Veja que ele está perguntando sobre procedimentos de auditoria. Não é a inspeção física, que é a verificação de documentos, registros e ativos. Não é a observação, que é o acompanhamento. Não é o recálculo, não é que simplesmente é o cálculo, é a verificação da exatidão aritmética. Segregação de função não é um procedimento de auditoria. Segregação de função é um procedimento de atividades de controle, né? Muito bem. E é a revisão analítica, né? Lembra que a revisão analítica, eu falei assim, é aquela que verifica índices, quocientes, olha, ele não botou índices, botou indicadores contábeis, tendências, valores significativos, né? E as relações, olha que bacana, né? Então, indicadores, a análise das relações entre as contas, ele está comparando. Eu falo sempre que a revisão analítica é aquele procedimento de auditoria mais sofisticado que existe, né? Muito bem. 3. Com o objetivo de confirmar os saldos, já começou com a palavra confirmar, já fico esperto, os saldos bancários apresentados, o auditor, por meio de cartas registradas, já me lembrou carta confirmação, não é mais lógico que eu vou ler até o finalzinho para não ter uma armadilha, né? Solicita as informações pertinentes às instituições bancárias. Então, veja, o auditor está buscando informações fora da entidade, das quais a empresa auditada seja cliente. Nesse caso, o auditor realiza uma circularização. Circularização não é inspeção, que é verificação física. Repetição, né? Eu lembro de reexecução de processos, né? Revisão analítica, que é aquela mais sofisticada que nós acabamos de ver. Nem conciliação bancária, que é a comparação de saldos no banco com extratos, outros documentos. Você está fazendo uma conciliação para ver se está tudo devidamente lançado, cobrado e assim por diante, né? Muito bem, questão de número 3. Questão de número 4, o examinador já vai complicar um pouquinho a vida do candidato, né? De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ao examinar-se todas as transações e contas que deveriam ser registradas nas demonstrações contábeis realmente o foram, o auditor independente, né, verifica a afirmação referente a
Você vai lembrar que eu expliquei isso aqui em procedimentos de auditoria. Eu disse o seguinte, olha, né, quando o auditor vai aplicar procedimentos de auditoria, ele tem algum objetivo, né, que nós estudamos, são aqueles objetivos, né, estabelecidos pela norma. E meu amigo, minha amiga, né, eu organizo ele na forma de 5 objetivos, né? Eu tenho a existência, eu tenho direitos e obrigações, eu tenho a abrangência, não é? Eu tenho abrangência, eu tenho o famoso MED, que era o MED mesmo? Agora eu mudei aqui, né? Para ficar melhor para a gente enxergar. Eu tenho a mensuração, a apresentação, divulgação e eu tenho a ocorrência. Vamos lembrar um pouquinho, né? O que é que eu vou verificar na existência? Eu vou aplicar um procedimento de auditoria para verificar se o ativo existe em determinada data, uma inspeção, por exemplo. Eu vou aplicar um procedimento de auditoria para verificar, né, se todos os fatos daquele dia que ocorreram contábeis foram devidamente lançados. Então, eu estou verificando a abrangência. Olha, lembra que todos, a dica que eu dei foi a abrangência. Eu vou verificar se ocorreu uma transação, né? Então, eu vou inspecionar, né, os contratos de compra e venda para verificar se ocorreu uma transação. Eu estou verificando a ocorrência. Eu vou verificar nos lançamentos direitos e obrigações. E eu vou verificar se, né, vou aplicar o cálculo para verificar se foi mensurado corretamente. Vou inspecionar as demonstrações para verificar se estão apresentados e divulgados. Agora, eu olho aqui para a questão, né? Vem aqui para a questão comigo. Eu estou olhando aqui para a questão, estou vendo aqui, olha. Bom, ao examinar se todas as transações e contas deveriam ser registradas, não é? Realmente foram registradas nas demonstrações. Então, deveria ter a abrangência, mas ele não tem. Não é? Ele tem aqui a mensuração, ele colocou como exatidão, ele tem a existência, ele tem a apresentação do MED, mensuração, apresentação, divulgação. Eu chamei de MED para ficar fácil para você guardar. Né? Classificação não é um dos objetivos. E eu, como não tenho abrangência, eu tenho a integralidade. Né? Então, verifica uma afirmação referente a... Né? A melhor que nós temos é essa aqui, né? A integralidade. Lógico que tinha uma segunda opção, né? O candidato que tinha decorado a NBC. Como isso é meio inviável, numa questão dessa, se eu não tenho a expressão técnica mais precisa, eu vou utilizar aquela mais próxima, né? Não vou perder uma questão, né? Tá certo? Então está aí a questão de número 4. E assim, né? Esse é o nosso primeiro vídeo com questões CESP-UNB. No próximo, continuo com mais questões.